são tão grandes quando a gente quer. Oi, crianças, tudo bem? Voltei aqui para a gente continuar ouvindo o final da história de José. Foi um final muito legal. Deus cuidou muito de José. Vamos escutar então o fim dessa história? E assim como José tinha falado ao faraó que começaria os anos de fome, começou os anos de fome no Egito. E toda aquela terra, por toda aquela redondeza, passava-se fome. Então, Jacó ficou sabendo que no Egito eles estavam vendendo alimentos, tinha ainda mantimentos para ser vendido. Então Jacó chegou aos seus filhos e disse para eles: eu preciso que vocês vá até o Egito e compre comida para nós, porque lá tá vendendo comida e a gente aqui passando fome. Então eu preciso que vocês vá até o Egito e nos traga comida. Vão vocês, mas Benjamim, que é o filho mais novo, eu não vou deixar ir com vocês, porque já me aconteceu algo muito triste com meu filho caçula, que foi José, que foi morto. Então eu não vou suportar se acontecer algo com Benjamim nessa viagem, e Benjamim vai ficar comigo aqui na terra de Canaã, enquanto vocês vão até o Egito e tentam trazer mantimento para nós. E os irmãos de José foram até o Egito para comprar alimentos. E chegando no Egito, eles tiveram que conversar com o governador, que era José, só que eles não sabiam. Então José, ao ver os seus irmãos, já reconheceu eles na hora e ficou muito emocionado, mas ele tentou disfarçar a emoção e foi conversar com seus irmãos e perguntou o que eles precisavam. E eles disseram que lá em Canaã estava com fome, que eles não tinham o que comer e que eles tinham vindo, então, comprar a comida. E José falou o seguinte, falou: olha, vocês são espiões, vocês estão mentindo para mim. Onde estão os seus pais e os seus irmãos? Então os irmãos de José contou que o pai ficou na terra de Canaã, junto com o irmão mais novo Benjamim. Contou que eles eram em 12 irmãos, mas um deles havia morrido, que era José. E o pai não quis deixar então que Benjamim, o filho mais novo, viesse com eles. E então José mandou prender um dos seus irmãos, deu mantimento para eles levar de volta e falou: olha, vocês vão poder voltar à sua terra, mas vocês vão ter que me trazer o irmão mais novo de vocês. E para eu ter a garantia de que vocês vão voltar, eu vou prender um dos seus irmãos. E esse irmão ficou preso até que os outros voltaram para a terra de Canaã. E ao voltar à terra de Canaã, eles contaram para Jacó e Benjamim o que havia acontecido, que eles haviam trago os mantimentos, mas que o governador do Egito havia deixado um dos filhos preso porque ele queria que levasse Benjamim, e Jacó não queria autorizar de maneira nenhuma que Benjamim voltasse lá. Porém, eles falaram: olha, pai, a gente só tem uma solução, levar Benjamim para o governador do Egito, senão a gente não traz de volta o irmão que ficou lá. E assim, o tempo foi passando e a comida foi acabando. E então, eles tiveram novamente, que eles conseguiram convencer a Jacó e tiveram novamente que retornar no Egito. Só que dessa vez, junto com Benjamim, e Jacó ficou sozinho. E foram novamente falar com o governador, que era José, e contou para eles a história. E José novamente perguntou, falou: e seu pai ainda está vivo? E eles afirmaram que sim, apresentou José para eles, apresentou Benjamim para José, e José ficou muito emocionado, mas não deixou ainda os irmãos saber que ele era o governador do Egito. E então, eles começaram a conversar e José não aguentou e começou a chorar muito, e os irmãos começaram a ouvir, porque ele tinha mandado fazer um jantar especial para todos os irmãos da casa dele. E ele começou a chorar,
E os irmãos ouviram. E José então veio e contou a verdade. Falou para os irmãos: lembra daquele irmão que vocês mandaram matar, que vocês venderam, que vocês queriam matar? Esse irmão sou eu. E eu me tornei governador do Egito. Eu sou o José. Eu que estou governando agora, eu que falei com vocês. Por isso que eu mandei mais mantimento. Mas não precisam se sentir culpados. Eu já perdoei vocês pelo que aconteceu. Eu quero que vocês fiquem bem. Então voltem a Canaã. Busque o pai de vocês e venham todos vocês morar no Egito, que eu vou dar a vocês um ótimo lugar na terra do Egito. E os irmãos de José fizeram aquilo que eles tinham falado e foram então e falaram com Jacó o que havia acontecido, que José ainda continuava vivo. E Jacó ficou muito emocionado, ficou muito feliz. E Jacó voltou então, pegou todas as suas coisas, tudo que tinha na sua casa e voltou com José, e voltou com os irmãos para o Egito. Porém, José, quando os irmãos foram embora, não deixou que Benjamim fosse com eles. Deixou Benjamim com ele lá no Egito e voltou só os outros irmãos. Aquele que estava preso foi liberado para voltar com o pai, mas Benjamim ficou, porque José ficou com medo dos irmãos não trazer o pai. Eles contaram para o pai tudo aquilo que tinha acontecido e o pai ficou muito feliz e foi embora. Foi embora para o Egito e encontrou novamente José e Benjamim. E essa é a história de José. Como Deus cuidou dele, como Deus protegeu, mesmo quando ele estava no poço, quando ele foi preso, quando ele esteve perto da mulher de Potifar. Deus não abandonou José em nenhum momento. Pelo contrário, Deus sempre honrou José, porque José foi obediente. José era fiel a Deus. Então, Deus fez com que José se tornasse governador do Egito e mesmo assim ainda pudesse cuidar dos seus pais, do seu pai e dos seus irmãos. E essa é a história de José, que a gente tem que sempre lembrar, que assim como Deus cuidou de José lá atrás, lá no Egito, Ele cuida de nós e que nós não precisamos ter medo. Não precisamos ter medo do vírus, não precisamos ter medo de nada que nos aconteça, porque Deus é quem está cuidando de nós e Ele vai cuidar de nós para sempre. Essa era a história que eu queria contar para vocês e um beijo. Até mais! Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente